Tô começando mais um vídeo aí, dessa vez não é de moto, mas na palavra de Deus. E a importância de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Olha o que é engraçado aqui, ó. Em Mateus 6,33 está escrito assim, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Engraçado que eu achava, eu já citei dessa tal maneira que eu vou falar agora, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sendo que a palavra não está escrito isso, na Bíblia está escrito o seguinte: e todas essas coisas, não as demais coisas. Qual a diferença disso? Porque às vezes nós achamos que quando nós servimos a Cristo, tudo aquilo vai ser da maneira que a gente quer. Tudo aquilo vai ser acrescentado. E não é bem por aí. Não que Deus não possa cumprir, né, toda a sua vontade em nossas vidas. Ele é um dos atributos dele, né? Ele pode todas as coisas, sabe de todas as coisas, tem o poder para tudo. Então, ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele pode tudo. Então, se ele quiser, ele faz da maneira, da forma dele, né? Então, cabe a nós não estar naqueles padrões, nos submetendo à vontade dele, para que ele faça essas coisas em nossas vidas. Pois nós precisamos também estar sensíveis, né, ao Espírito Santo, à vontade dele em nossa vida. Mas o foco é aqui. Essa passagem se refere ao quê? Jesus Cristo, quando ele estava lá, ele subiu ao monte e eu estou aqui no trabalho, tá? É por isso que está essa imagem assim, já é quase 4 horas da manhã, né? Então eu estava meditando aqui, vi essa passagem e achei interessante compartilhar com vocês aí. Então, quando Cristo subiu a esse monte, ele tinha uma multidão e ele ensinava essa multidão, né? Começa no capítulo 5 do livro de Mateus, onde fala as boas aventuranças, né? A outros fala que é o sermão do monte. Então, assim, ele começou a ensinar os seus discípulos e também essa multidão. E nessa passagem aqui, exclusivamente Mateus 6,33, que fala sobre isso, essas coisas que serão acrescentadas a vocês, ele responde aqui no verso 5, ó: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Então, é essas coisas, você não se preocupar. Inclusive, na epístola aqui, acima está escrito assim: as preocupações da vida. Então, serve a Cristo, você é servo, não precisa se preocupar com essas tais coisas, né? Porque Deus provê em nossas vidas. Ele é poderoso o suficiente para trazer tudo aquilo que nós temos necessidade, tudo aquilo que vai nos deixar mais próximo da vontade, da graça, da misericórdia dele, porque nós já somos alcançados pela graça dele. Então, é essa a passagem. Então, eu confundia, de repente você também confundiu aí, ou já ouviu alguém falar que as demais coisas serão acrescentadas a vocês, e não é todas essas coisas, que é o que está escrito no capítulo, no verso 25. E ele ainda completa aqui, falando no verso 26, diz assim, ó: observem as aves do céu, não semeia, não colhe, nem armazena em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Então, se Deus provê até na vida de uma ave, na vida de um pássaro que está aí, ele tem o que comer, ele tem o que beber, e ele não planta, ele não colhe, ele não armazena nada. Se Deus provê até na vida dele, imagina a nossa, porque nós temos muito mais importância para ele do que uma ave. Então, é essa a passagem que eu deixo para os irmãos. E falo o seguinte: você que não serve a Cristo ainda, aceite Ele como seu Salvador. Eu sei que para você servir a Cristo não é fácil. Muitas pessoas falam: sirvo, levanta a mão, sirvo a Cristo, e acaba sendo mais em palavras mesmo, mas o que te faz ser essa nova criatura em Cristo é quando você entrega a sua vida sobre a vontade dele e deixar ele reinar em sua própria vida.
quanto às decisões, quanto aos seus problemas, quanto às suas contas financeiras, quanto todo o seu ser entregue realmente sobre a vontade dele. Então, assim, entregue sua vida a Cristo. Procure, busque enquanto você pode achar. Eu sei que eu chamo alguns amigos para a igreja e tal, mas eu até falo com eles não vão. Mas alguns também já foram, né? Então não posso dizer que não vão. Alguns já foram. Mas o que eu falo em primeiro lugar, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Pois a palavra de Deus diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então, tipo assim, você precisa, para uma salvação da sua vida, da sua alma, você precisa aceitar Cristo como seu Senhor. E crer. Pois todo aquele que confessar com sua boca, crer no seu coração, será salvo. A palavra diz isso. Então, aceite. A denominação, que já teve até gente, qual igreja? Teve um amigo que perguntou, qual igreja que eu devo ir e tal? Porque a tua igreja lá onde você vai é longe, eu não queria ir nela porque é longe para mim, tem que... Então, assim, eu não indico igreja tal, eu indico a igreja, aquela que você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a denominação, você vai encontrar aquela que eu te ensino mais, que eu te indico mais, melhor dizendo, é aquela aqui, ó. Tem a palavra, tem a Bíblia. Porque se não for, você vai ficar muito nas heresias, muito na prosperidade. Não que Deus não possa prosperar a sua vida, mas a palavra não é só prosperidade, entendeu? Então, assim, por isso eu não te falo bem, eu vou na Assembleia de Deus, mas tem muita Assembleia de Deus em muitos lugares que é bem legal, mas existe também aquelas que pregam muito também esse lado de prosperidade. Então, eu não indico tal ou tal, não. Eu falo aquela, aceite Jesus Cristo como seu Salvador e procure uma denominação ali, uma congregação, para que você possa estar congregando com os irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Então, nós precisamos estar envolvidos com isso. Por que nós precisamos? Imagina só, você entregou a sua vida a Cristo, o vídeo está até se estendendo, você entregou a sua vida a Cristo, e depois que você entregou, você fazer a vontade dele possivelmente não é a mesma vida que você vivia, com as mesmas rotinas, os mesmos pecados, os mesmos erros, com as mesmas... Não pode ser, até porque a nova criatura é em Cristo. Então, é a maneira que o Espírito Santo vai te conduzir segundo a vontade de Deus. É isso, tá? Enfim, esse é um assunto que gera muito tempo, então assim, o vídeo não ficar tão longo também, então depois eu posso estar trazendo um vídeo mais a respeito disso, mais sobre isso. Então eu te falo o seguinte, aceite Cristo como seu Salvador, busque enquanto se pode achar, e a vida eterna só pode ser através de Jesus Cristo, tá? Então assim, vou encerrar esse vídeo que está muito longo. Lê a Bíblia, não vai só pelo que os outros falam, igual eu estou dizendo aqui que eu confundi um pouco essa passagem, eu já citei essa passagem, enfim, mas para a glória de Deus, para a graça de Deus, o Espírito Santo me trouxe essa passagem aqui, inclusive nessa mesma passagem, para que eu estava passando para você aí, para mim passar para você aí. Enfim, o vídeo é esse, fiquem todos na paz. Não sei quantas visualizações vai dar, meu propósito não é quantidade de visualização, meu propósito não é quantidade de like, não é isso não, é que a palavra de Deus alcance mais pessoas, mais vida. Então assim, cabe a mim me submeter, fazer aquilo que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, que é trazer a palavra dele, tá bom? Então, fiquem todos na paz, deixa eu parar agora.